Bom dia, igreja. Um feliz sábado para todos. Muito bom estar aqui com vocês. Realmente a letra da música que eu já estou aprendendo, ela é muito verdadeira. Não tem um mês que a gente está frequentando essa igreja e já nos sentimos muito acolhidos. Realmente a acolhida é com amor, como cantamos. Deus seja louvado por isso, que todos que aqui vierem sintam-se abraçados e acolhidos, assim como eu e meu esposo também somos. Queridos, a acústica dessa igreja é algo impressionante. Todas as quartas-feiras nós reunimos os nossos 925 alunos neste lugar, em 7 sessões, 7 vezes, para que as idades sejam contempladas, não é? E o louvor que as crianças cantam, o tema aqui ele é diferente a cada semana, mas as músicas cantadas pelas crianças e adolescentes aqui é algo que realmente arrepia. Está aqui o pastor Vitor, ele sempre nos acompanha com instrumento musical, e nessa semana mesmo nós fomos tocados pela música que ouvimos. Deus seja louvado, porque essa sementinha vai sendo plantada no coração de cada criança, de cada adolescente. E o verso ensina a criança, ele é muito real aqui com as nossas crianças semanalmente. Também gostaria de reforçar a vocês que nós estamos, claro, numa semana muito importante, onde o mundo cristão se volta para Jesus. Todas as religiões cristãs se voltam para o sacrifício de Jesus e o amor dele por nós. E nós vamos, obviamente, aproveitar essa oportunidade. E aqui todas as noites, sei que vocês já foram comunicados disso, mas nós estaremos aqui também com a escola. Estamos convidando os pais e a cada noite haverá uma atração musical com as nossas crianças e adolescentes também. Então, façam planos de estarem aqui todas as noites, de domingo a sexta-feira. A partir de segunda, os pais estarão conosco, os filhos também. E orem, vamos orar também para que o Espírito Santo vá trabalhando no coração de cada família, para que assim possamos cumprir a nossa missão, que é salvar. Tanto a igreja quanto a escola têm o mesmo foco, o mesmo objetivo, a mesma missão. Queridos, nessa semana, como vocês sabem, o tema central é a vitória final. Vamos ver se já está. Me ajuda, Igor. Isso. A última vitória é o tema dessa semana. E a cada noite contemplaremos, aqui estará o professor Marlon, todas as noites, é o departamental de educação da nossa associação. Ele estará aqui falando, então, de muitas vitórias, até chegar na última. Hoje, por exemplo, nós vamos ver aí a vitória na terra, na eternidade, e hoje nós vamos relembrar a vitória no céu. Os temas foram escritos pelo pastor Walter Stenger, então é realmente um sermão já preparado de segmentação para que cheguemos ao final da semana abençoados, fortalecidos nas lindas mensagens que nós encontramos em Apocalipse. Ao invés do medo que toma conta de algumas pessoas quando se fala em Apocalipse, nós encontramos esperança, nós encontramos a alegria da salvação, e isso precisa mover o nosso coração e encher de vontade de estarmos no céu, como o irmão orou, não é? Está tão difícil vivermos aqui com tantas coisas, e esse é o desejo comum para todos nós aqui, para as nossas famílias, nossos filhos, até a primeira, segunda, quinta, sexta geração, é o nosso desejo. Vocês devem se lembrar, no dia 6 de fevereiro, vamos lá, vitória no céu, no dia 16 de fevereiro do ano passado, aconteceram 2 terremotos terríveis, ali na região da Turquia e da Síria. Os danos materiais foram calculados pela ONU, foram também confirmados pelo Banco Mundial, enfim. Ali foram gastos 100 milhões de dólares
para reconstruir, para salvar, para, enfim, fazer com que as coisas voltassem ao normal, que nunca mais foi normal. Porque naquela ocasião, um mês depois, foram contabilizados 52 mil mortos e 122 feridos. Muitas casas foram atingidas, muitos prédios residenciais, edifícios, e muitas pessoas morreram esmagadas, dormindo. Não souberam o que estava acontecendo e morreram esmagadas. Nos dias que se seguiram a isso, as pessoas que estavam ali no meio descreveram como cenas apocalípticas, terror, choro, tristeza. Algumas pessoas, dias depois, procuravam entre os escombros alguns de seus amados com a esperança de encontrar alguns com vida. E alguns encontraram e se regozijaram e ficaram felizes e comemoraram a vida. Porém, muitas pessoas que ali procuravam seus entes queridos encontraram os corpos inertes, mortos. E aí o desespero, a tragédia e o desconsolo dessas pessoas tomaram conta dos seus corações. A pergunta que vem à nossa mente quando ouvimos coisas assim é: por quê? Por que acontece tudo isso? Onde está Deus quando tudo isso acontece? Por que alguns são salvos e outros não? Por que Deus permite essas calamidades? É a pergunta que vem no coração. E para nós que acreditamos em Deus, ainda vem outra pergunta que segue-se a essa. Por que Deus, o Salvador onipotente, não faz alguma coisa para que isso não aconteça? Por que Ele permite que isso aconteça? Vamos considerar uma outra situação. Clara é mãe de uma menina linda. Ela está na janela da sua casa, ali na cozinha, observando sua filhinha, junto com uma amiga da mesma idade, 7 aninhos, brincando de uma forma muito agradável. Estavam se divertindo felizes. Pareciam iguais. Não fosse o diagnóstico de um câncer na filhinha de Clara, um câncer fulminante e terminal. Ela sabia que a sua filhinha estava vivendo os últimos dias de vida. Então, queridos, no seu desespero, Clara olha para o céu e questiona: por que, Senhor? Por que a minha filha? Por que, Senhor? Isso está acontecendo? Por que os inocentes sofrem? E Clara, então, ela faz essas perguntas. Vocês acham que ela tem direito de fazer essas perguntas? Sim, ela tem. Porque ela está no sofrimento e ela pode sim, e nós podemos sim, quando nós estivermos em desespero, em algum sofrimento, nós podemos sim fazer essas perguntas, sem que Deus seja ofendido, obviamente. Agora relato a vocês algo muito recente. No domingo passado, eu recebi uma mensagem de um pai. Eu já sabia, ele já havia mencionado e pedido para a escola e as 2 professoras de suas filhinhas, a Helena e a Alice, para darmos um olhar especial, porque a sua mãezinha estava com câncer terminal. E no domingo eu recebi essa mensagem. Ela partiu. Meu coração também partiu. 2 crianças que crescerão sem o amor, o afago, o carinho e os ensinamentos de sua mãe. Eu fui ao velório. Muito triste. Preferia não ter visto, mas fomos prestar solidariedade à família. Apenas 37 anos, um câncer terminal a levou. Por quê? Por que Deus permite que uma mãe se ausente da vida de 2 menininhas? Por quê? Agora, precisamos entender que muitos questionam que Deus é culpado disso. Vocês já devem ter ouvido as frases: Deus quis assim. Deus quis assim. Meus queridos, Deus não quis assim. Deus sofre junto com as famílias. Deus sofre junto conosco. Ele nunca quis isso. As pessoas se enganam ao dizerem que Deus é culpado. Graças a Deus, a Bíblia tem resposta para todas essas nossas indagações.
E nós precisamos conhecer essas respostas, especialmente no livro de Apocalipse. Mas para obtermos essas respostas, nós precisamos nos reportar ao passado, um passado muito distante, quando tudo começou. Lá em Gênesis, nós encontramos no primeiro verso da Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra, e ali segue uma descrição maravilhosa da criação de Deus. Ali Deus estava. Deus sempre existiu. E não existe uma explicação plausível e humana para isso. Deus sempre existiu. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo participaram da criação. Eles não foram criados. Os que foram criados são os anjos e a corte celestial. Mas esses três sempre existiram numa pessoa só. Não é o assunto de hoje, né? Só para relembrarmos isso. Mas a Bíblia diz que Deus é amor, que Deus é vida, que Ele só nos dá coisas boas. Vamos ler isso na nossa Bíblia? Peguem a Bíblia de vocês, os pais que estão perto dos seus filhos, principalmente se a Bíblia for física, mas não tem problema se for no celular também. Vamos abrir em Tiago, no capítulo 1 e o verso 17. Vamos ver o que fala ali sobre a bondade de Deus. Tiago 1, os versos 16 a 18, na verdade. Eu vou ler numa linguagem um pouquinho diferente, que é a mensagem. Fiquem tranquilos, eu já li a Bíblia algumas vezes, então alguns versos eles podem ter alguma conotação diferenciada, mas a mensagem é a mesma. Diz assim, na linguagem de hoje, vocês acompanhem aí. Portanto, queridos amigos, não se enganem. Tudo que recebemos, tudo que é bom e perfeito, só pode vir diretamente do Pai das luzes. Em Deus existe plena firmeza. Nele não existe instabilidade. Foi Ele que nos trouxe a vida pela palavra da verdade. Sua maior alegria somos nós, coroa da sua admirável criação. Nós somos a alegria de Deus. Por isso, Ele quer sempre, absolutamente sempre, aquilo que é melhor para nós. Deus também, Ele é o doador da vida. É o único que dá vida. E isso nós conhecemos muito bem em vários textos da Bíblia. Então, se Deus é amor, se Ele nos ama, nós somos a alegria dEle. Se Ele só faz o que é bom, a pergunta que vem agora: quem é o responsável por tudo isso? Pela morte das nossas aluninhas, pela Clara, que perdeu a sua filhinha, pelas tragédias que continuam acontecendo. Quem é o culpado disso, então? A palavra de Deus, né, nos diz, não leremos todos os textos apresentados em função do tempo, mas nós conhecemos bem esses textos, são bem conhecidos nossos já. Ela nos diz que Deus criou os anjos. Então, vamos entender bem. A Trindade nunca foi criada, mas Deus criou anjos. Anjos diferentes, querubins, serafins. E os anjos tinham uma função específica no céu, que era adorar a Deus. Era adorar a Deus. E eles sentiam prazer em fazer isso. Essa era a alegria deles. Eles tinham alegria, felicidade por servir a Deus e amar a Deus. Tudo era perfeito, mas existiam anjos diferentes uns dos outros. E Deus criou um anjo especial. Esse anjo ele tinha uma função especial lá no céu. Vamos ver. Vamos lá, vamos ver quem era este ser, então, que nós vamos conhecer agora. Não vamos conhecer agora, né, queridos? Nós já sabemos disso. Nós vamos apenas relembrar esse anjo. Ele era diferente dos demais. O que ele tinha de diferente? Ele era mais bonito, mais sábio. Ele era, na verdade, muito sábio. Ele era também um líder e ele ficava no santo monte de Deus. Ele ocupava o segundo lugar. A Trindade tinha o primeiro lugar e esse anjo, então, ocupava o segundo lugar, não é?
esse anjo, ele era um querubim, ele era chamado de mais alto. Lúcifer era o nome dele lá no céu. O nome Lúcifer, sempre os nomes tinham um significado, até hoje tem. Ele era filho da manhã. E ele era perfeito. Ele tinha um esplendor. E ele sim foi criado por Deus. Lúcifer foi criado por Deus. Porém, Lúcifer teve que tomar uma decisão. Ele tinha duas atitudes que ele poderia escolher. Duas opções. A primeira que ele poderia ter escolhido é um coração agradecido. Ele podia dizer assim: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu todos esses talentos. Eu sou sábio, o Senhor me deu sabedoria. E podia a oração dele ainda ser assim: eu te louvo, eu te consagro todos os meus talentos. Tudo que eu sou, que veio do Senhor, eu lhe consagro. Essa poderia ser uma atitude de Lúcifer. A outra atitude que ele poderia escolher era o seguinte: olhem que qualidades maravilhosas eu tenho. Eu sou bonito, eu sou esplendoroso, eu sou inteligente, eu sei das coisas. Então, na verdade, eu não preciso de Deus. Eu posso ser igual a Deus. Na verdade, eu posso ser o meu próprio Deus. Era assim. E nós sabemos qual das duas atitudes, qual foi a escolha dele. Infelizmente, o Lúcifer, ele é o mesmo, né? Só lá ele era chamado de Lúcifer. Ele começou a contaminar os anjos que estavam ali. Eram milhares de anjos. E ele começou a contaminar. Encontramos então em Isaías 14, 12, 14, esse texto que confirma essa fala na Bíblia. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã. Lembram estrela da manhã? É o significado do nome Lúcifer. Filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei acima das mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. É uma versão da Bíblia que foi aqui ilustrada de uma forma mais atualizada. Mas isso nós encontramos então ali na Bíblia. Queridos, o foco da mensagem dessa manhã está aqui. No final também, mas está aqui. Diariamente, as misericórdias do Senhor se renovam em nossa vida. E se nós temos uma intimidade com Deus, nós também temos essas duas opções diariamente. Ao nos olharmos no espelho, nós podemos escolher: Deus, tudo que eu tenho, todos os talentos que eu tenho, eu quero te entregar para te servir na faculdade, na escola, no dia a dia, no meu trabalho, na minha casa, que é o mais importante. Senhor, eu te louvo. Eu quero sempre viver por ti. Eu tenho tanta gratidão pelo que o Senhor fez por mim, que eu quero viver por ti todos os dias da minha vida. Nós podemos dizer isso todos os dias para Deus. Não apenas dizer, mas viver. Ou nós podemos usar os nossos talentos para a nossa vanglória. Eu posso, eu consigo, eu sou meu próprio Deus. Eu não preciso de Deus, como Satanás fez. E essa é a grande diferença. O inimigo, nós sabemos, depois da guerra, né, que ele veio para o nosso mundo. Queridos, quase todos os pecados da nossa vida, eles começam por aí. Pelo orgulho, depois do orgulho vem a inveja, aí vem a cobiça e outros pecados mais. Isso é perigoso demais. O próprio anjo, querubim, sentiu isso, quanto mais nós, seres mortais. Os anjos, eles são um pouco maiores do que os homens, estão acima dos homens, né? Aqui continua a descrição do que nós falamos, e aqui estão, então, as duas decisões que temos.
Então, queridos, essa escolha está no nosso coração, diariamente. Aquilo que nós escolhemos, aquilo que nós queremos para a nossa vida, é o que realmente vai importar. Muito bem, e o conflito então começa. Uma guerra começa no céu. E aí então Satanás vai persuadindo. Isso foi tomando forma, ele começou a manipular os anjos a respeito da divindade de Deus. Olha, algo bem simples de nós entendermos essa questão são as fake news que nós vivemos hoje e vemos em todos os canais de comunicação, em todas as mídias, sempre vem uma fake news. Quantos aqui já viram fake news? Oh, um bom número. E aí, algumas delas, a gente já lê, nem termina de ler, ou vê uma figurinha, uma mensagem, enfim, ali, e a gente já fala assim, besteira, fake news. E nem prossegue. Mas algumas fake news são tão bem elaboradas para persuadir o bom senso das pessoas. Eles querem, na verdade, alcançar algum determinado objetivo com isso, algum interesse, e parece ser verdade. E você vê aquilo e busca outra fonte e manda para um amigo seu, e manda no grupo, e lá naquele grupo algumas pessoas acreditam, outras não. Não é assim que acontece? E algumas pessoas ficam indecisas. Será? Será? A diferença é que alguns acreditam e pronto. Não buscam a fonte da verdade. Com a guerra do bem e o mal, é assim também. Nós temos a verdade. Pela verdade, nós podemos ser conhecidos. Agora, nós conhecemos a verdade tão a fundo que não seremos enganados pelo inimigo? Essa é a pergunta. Não cairemos na fake news de Lúcifer? Ou a gente não tem certeza da nossa verdade? Essas dúvidas que foram colocadas no coração dos outros anjos, eles começaram a duvidar. A primeira dúvida que surgiu, o primeiro fake news ali da nossa história, foi quando eles começaram a questionar a divindade de Deus e a justiça de Deus. Será que ele é justo mesmo? Será que ele é isso tudo? Os anjos poderiam ter pensado. E Lúcifer, então, com a sua beleza, ele desejou, ele cobiçou estar no lugar de Deus. Queridos, muitas vezes o ser humano deseja estar no lugar de Deus. Ele pensa que ele pode fazer, desfazer, conquistar, buscar aquilo que ele imagina que Deus não pode dar. Isso é duvidar. Lá no céu já foi assim. E aí o que aconteceu? Quantos anjos foram contaminados com a fake news do Lúcifer? Quantos? 1/3. Vocês acham isso pouco ou muito? Muito. 1/3 é muito. 1/3 da população, vamos pensar na nossa cidade, que inclusive hoje está de aniversário, né? 351 anos. Vamos pensar aqui na nossa cidade. 1/3 da população de Florianópolis acredita em alguma coisa que nós não acreditamos. É bastante gente. Me ajudem, eu não pesquisei isso, deveria ter trazido. Quantos mil habitantes temos em Florianópolis? Me ajudem. Não estou entendendo. Uns 400 mil? Por aí? 500 mil? Tá, vamos fazer a conta de 500 mil. Matemáticos me ajudem, porque essa área Deus não me dotou de muita agilidade, né? No cálculo matemático. Vamos lá. 1/3 de 500. Crianças, vocês sabem, vocês aprendem lá na escola. 1/3 de 500? Vocês falam juntos, eu não entendo. Vamos. 166, bem exato. 166 mil, se fosse a proporção aqui de Florianópolis. É bastante? É.
Então, foi essa quantidade de anjos que foram excluídos, né? Eles foram excluídos do céu. Queridos, agora vem uma outra pergunta. Vamos ler Apocalipse antes de fazer essa pergunta? Apocalipse 12, 8 e 9. Vamos lá, último livro. Pais que têm suas Bíblias físicas aí, permitam que seus filhos leiam junto com vocês, aqueles que sabem ler, é muito importante. Apocalipse 12, 8 e 9. 12, 8 e 9. Fala assim: houve uma grande guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão e seus anjos revidaram, mas não eram páreos para Miguel. Eles foram expulsos do céu e não restou ali nenhum deles. Nenhum deles. O grande dragão, a antiga serpente que foi chamada de Diabo e Satanás, ele liderou o extravio de toda a terra, foi expulso e todos os anjos deles também, e foram lançados na terra. Então, ouvi uma forte voz que dizia, e aí continua. Mas vamos ficar apenas com esse texto e entendermos que todos saíram do céu. Então, nós podemos entender que houve vitória no céu. Queridos, numa guerra sempre tem os dois lados. E nessa guerra que aconteceu no céu, Jesus venceu. Eu esperava um amém, assim. Vamos fazer de novo? E nessa guerra que houve no céu, Jesus venceu. Amém. Amém. E se nós estivermos do lado de Jesus, a guerra já está vencida na nossa vida. Amém. Por isso, nós podemos também ser vitoriosos. Mas a pergunta, por que Deus não destruiu Satanás, Lúcifer, lá do céu? Por que ele não destruiu de uma vez? Erradicasse? Deus tinha um plano para isso. E esse plano, na Bíblia está também este plano. Mas nós vamos ver um texto aqui sobre essa... Por que Deus, então, não eliminou? Vamos entender. A rebelião de Satanás deveria ser uma lição para o universo durante todas as eras futuras. Um perpétuo testemunho da natureza, do pecado e suas terríveis consequências. Os resultados do governo de Satanás, seus efeitos tanto sobre os homens quanto os anjos, mostrariam qual seria o fruto de se deixar de lado a autoridade divina. Testificariam que ligado à existência do governo de Deus está o bem-estar de todas as criaturas que Ele fez. Assim, a história dessa terrível experiência com a rebelião seria uma salvaguarda perpétua para todos os seres santos, para impedir que fossem enganados quanto à natureza da transgressão e para salvá-los de cometer pecado e sofrer pena. Faltou um último pedacinho, deixa eu ver aqui. Bom, depois eu ajudo. Estamos indo realmente para o final. Era o último slide que nós tínhamos. Muito obrigada. Acho que agora dá. Aqui, queridos, o texto continuaria, mas nós vamos assim encerrando para vocês, para nós todos entendermos. Agora vem aquela resposta das perguntas que nós fizemos lá no início. Por que muitas vezes o mal prevalece? Por que as pessoas sofrem? Por que inocentes morrem? Por que tanta catástrofe? Quem é o culpado disso? É o inimigo. É Satanás. Ele é o culpado disso. Não Deus, como muitos afirmam. Então, queridos, essa explicação que a Bíblia nos traz, que o autor do bem é Deus, e o autor do mal é Satanás. São dois lados.
Não tem uma metade. Não tem mais ou menos. Não existe em cima do muro. Ou nós somos de Deus, infelizmente, ou nós escolhemos o outro lado entre o bem e o mal. Se Deus tivesse exterminado com Satanás lá, ele não teria, nós não conseguiríamos entender por que da salvação. Ele queria nos salvar. Desde o início lá do céu, ele queria me salvar, Dolores, com todos os defeitos que eu tenho. São muitos. E ele queria salvar cada um de vocês. Ele queria salvar a humanidade inteira. Porém, uma coisa que Satanás não entra no nosso coração é o nosso livre-arbítrio. É a escolha. É aquilo que nós fazemos todos os dias nos mais diferentes âmbitos da nossa vida. Essa escolha faz com que o nosso destino seja traçado, com que o nosso futuro seja traçado. Ou a morte eterna, ou a vida eterna. Jesus nos deu a evidência de quanto Ele nos ama. E nessa semana nós estaremos relembrando isso o tempo todo. O objetivo de Satanás é nos afastar de Deus. O objetivo de Satanás é fazer com que a gente acredite em coisas que ele coloca, que se parecem com a verdade. E para nós não cairmos nesses erros, queridos, nós precisamos estar firmes, ler mais o livro de Apocalipse, entender em que fase nós estamos vivendo, que período nós estamos vivendo, o que mais falta para Jesus voltar, meus queridos. Estamos, de fato, vivendo os últimos dias da história deste mundo. Eu nasci e cresci numa igreja adventista, uma igreja bem pequenininha na cidade de Xaxim, aqui em Santa Catarina, bem pequenininha. E ali nós tínhamos muitos parentes, e cada família, tinham 4, 6 filhos, a minha no caso 6 irmãos, e sempre famílias assim maiores. E os bancos eram bem menores do que esse que nós vemos aqui hoje. Talvez a metade, um pouquinho mais. Então, ali sentava a família, o pai, a mãe e toda a filharada do lado. E naquele lugar, naquele tempo, faz um bom tempo, nós tínhamos uma concepção de volta de Jesus, de sacrifício de Jesus, diferente dos dias de hoje. As pessoas eram mais legalistas, porque era o conhecimento que se existia na época. Mas de lá para cá, queridos, quanta coisa nova surgiu. Quantas informações nós podemos receber. Quantas? Ontem eu entrei na secretaria da igreja aqui e vi a coleção dos... esqueci o nome daquele livro que ajuda a buscar um assunto... Comentário bíblico é o nome da coleção. Cada livro tem alguns... cada compêndio contém vários livros da Bíblia. E são explicados por palavras. Como tem hoje na Bíblia Andrews, como tem em outras coisas. Então, quando eu quisesse saber o significado daquele assunto, daquele texto, daquele verso, eu podia buscar essa coleção. Hoje não, a gente clica uma palavra no Google, ou duas, ou uma pergunta, e consegue ter a resposta que a gente busca. Nem sempre é tão confiável de primeira. Temos que ter sabedoria entre a verdade e o que não é verdade, lembram? Então, queridos, hoje com um clique, nós conseguimos ter todas as orientações que precisamos, todas. Mas a orientação mais importante de todas, e que não tem negociação, é aquela vertical. Eu e Deus. O meu relacionamento com Deus fará com que eu escolha uma das atitudes que Lúcifer teve que escolher. Queridos, que nós nessa manhã possamos escolher, todos nós, eu me incluo, possamos escolher a vida e não a morte. O grande conflito continua. Hoje nós vamos distribuir novamente para outras pessoas. Vamos entregar como folhas de outono que Ellen White queria. Vamos entregar os tantos livros
em toda a América do Sul. Quantos serão tocados? Quantos aprenderão? Deixa eu perguntar para vocês, quantos já leram esse livro condensado do Grande Conflito, que vai para a mão das pessoas? Quantos leram? Poucos. Aproveita e pega um para você. Leia. Ali tem toda a história. Isso, me empresta aqui, irmão. Esse aqui, ele é mais condensado do que o original, mas está aqui toda a história que nós precisamos saber, do início ao fim. Se você não leu ainda, leia. É um grande recurso para eu escolher a verdade em tempos mais difíceis. Que Deus possa nos abençoar, nos guardar, nos proteger, para que possamos buscar sempre a verdade e escolher o bem, nunca o mal. A guerra continua, mas nós já somos vencedores, amém? Vamos orar, é isso? Vamos ficar em pé, então. Nosso querido e amorável Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque nessa manhã, mais uma vez, o Senhor nos lembrou que existem dois caminhos, que existem duas escolhas. Senhor, e o nosso pedido sincero nessa manhã é que o Senhor nos esclareça, que nós possamos buscar toda a verdade para estarmos sempre do lado do bem, daquele lado que o Senhor já escolheu para nós. Senhor, não permita que sejamos teimosos e busquemos outras fontes que não seja a tua verdade. Nos purifica, Senhor, nos ajuda, pois nós queremos, no final dessa batalha aqui na terra, nós queremos também ter a vitória em Cristo Jesus. Nos ajuda para isso, Senhor, por favor. E volta logo, Senhor, estamos cansados das coisas daqui. Queremos viver onde tudo será perfeito. Já foi perfeito um dia, é perfeito hoje e será para a eternidade. Queremos estar lá, Senhor, nos ajude para isso. Abençoa cada família que está aqui nesta manhã, aqueles que não puderam também estar, que sejam grandemente abençoados. Em nome de Jesus, amém.